Então, vamos lá, eu vou dar continuidade, tá? A explanation, né? A explicação, tá? Eu vou postar o outro vídeo sobre Future Perfect. Vou postar lá, então vai ser 3 vídeos, tá? Aí vocês podem estar assistindo ou vai nos pontos principais, né? Do que eu falei, que é sobre o Future Perfect, mas eu vou estar falando também aqui nessa aula, para vocês entenderem mais ou menos. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente estar continuando aqui, tá? Deixa eu admitir aqui mais alguns alunos. Então, vamos lá. Era aqui só mais um instantinho. Deixa eu diminuir aqui Aí, conforme eu vou aumentando, fica mais fácil. Então, aqui, people, na página 14, que é a página 14, tá? Você tem aqui a continuação, né? A continuation about modal verbs that I can use in probability, possibility. Você pode estar usando para possibilidades no futuro, né? Vamos analisar aqui other situation, outras situações aqui. Ficar mais fácil, tá? Então, vamos aqui. Another way, outras maneiras, outras formas, né? Outros caminhos. A make a question, outra forma de você fazer questões about future possibility, é possibilidades do futuro, tá? Porque uma coisa é você dizer assim, eu irei, um exemplo, eu irei fazer uma faculdade em 2030, um exemplo. Isso aí é uma previsão. E quando eu falo de possibilidade, mas pode acontecer que sim, pode acontecer que não. A possibilidade, ela é diferente da previsão. Um exemplo, vou dar um exemplo melhor. Choverá amanhã. Bom, choverá é uma previsão. Você viu lá no mapa lá da previsão do tempo que está dando lá, o fenômeno diz que vai chover. Né? E outra coisa eu dizer assim, eu irei fazer uma faculdade em 2030, um exemplo. São situações diferentes. A primeira, você tem a certeza, porque você tem algo concreto no futuro, tá? Que vai acontecer, você tem a certeza, é uma previsão. A possibilidade é quando eu emano a ação no futuro, mas eu não tenho a certeza que ela vai acontecer. Né? Pode acontecer diversas coisas para eu não fazer a faculdade em 2030. Né? Aí tem uma diferença entre previsão, porque a previsão, pelo dado concreto no presente, me faz ter uma previsão no futuro. Previsão é isso. Agora, a possibilidade não. A possibilidade, eu emano a ação no futuro, mas eu não tenho certeza que ela vai acontecer. Eu viajarei para os Estados Unidos. Eu estou com o meu passaporte aqui na minha mão, né?
dizendo que eu vou viajar às 3h33 da tarde, no horário de Brasília. Eu tenho a prova concreta daquilo que vai acontecer no futuro. Ah, mas se acontecer alguma coisa, né? Vai se acontecer. Mas eu tenho a prova concreta que eu vou fazer aquilo no futuro. Isso é uma previsão. Agora, quando eu não tenho a prova concreta que aquilo vai acontecer no futuro, aí eu chamo isso de possibility, eu chamo isso de possibilidade. A diferença de possibilidade, probabilidade e previsão é diferente, tá? Então, aqui você tem aqui outras formas, né, de possibility para questions, a phrase as such as. Do you think? O que você acha? Também é uma expressão que você pode usar. Or is it possible that? Ó, isso pode ser possível que. Do you think a Marlene will decide about her career path soon? Então, aqui você acha que a Mary decidirá sobre sua carreira futuramente, em breve? Né? Aí vai dizer assim, she may, pode ser que sim ou pode ser que não, né? She may or might, could not. Tá? Vocês podem estar usando isso. Is it? Peraí. Is it possible that humankind will seriously start think about preserving preserving the planet for future generation? Aqui você pode ver, ó, que aqui é uma previsão que você não tem uma certeza. Previsão não, uma possibilidade que você não tenha certeza, ó. É possível que a humanidade terá sérios problemas sobre a preservação no planeta para as futuras gerações? Ah, mas eu tenho dados concretos. Eu tenho dados concretos que sim. Eu tenho dados concretos que sim, que isso pode acontecer. Por quê? Desmatamento, né? Eu tenho queimadas, então é uma previsão. Eu tenho dados concretos, eu tenho desmatamento, eu tenho camada de ozônio. Então, são dados presentes que vai contribuir no futuro. Isso é uma preview, isso é uma previsão. Tá? Então, aqui ele está dando aqui outras formas de você questionar. Aqui. Ah, mas teacher, mas a senhora disse que o meio might só é para possibility e not preview. Aí a gente vai voltar lá no início, lá na frente, que existem situações que eu posso usar sim, tá? Que eu havia falado anteriormente. Outras formas. Eu estou mostrando dado a dado a vocês. Não, dado a dado não, ponto a ponto. A vocês, para vocês verem que pode acontecer sim. Ó, antation. Eu havia falado que o will é para preview, tá? Para previsão, tá? Mas aqui é no caso de may, might e could, tá? Então, antation, may not and might not, ó, são usados para o quê? Possibility. Não foi isso que eu fui falado anteriormente? That something, algumas coisas will not happen, ou seja, algumas coisas não acontecem, né? Então, é uma lake possibility, vamos dizer assim. While could not expressing that something is impossible to happen, ou seja, enquanto could not, que poderia não, né? Expressar alguma coisa que é impossível de acontecer. Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá ver o exemplo aqui da fala aqui. Let's have our dinner at Louis tonight. Ou seja, vamos ter um jantar com Luigi, né? Luigi, né? À noite. Aí ele vai dizer assim: I may not be able to have a dinner with your sis, I don't know what time the conference will end. Né? Que não está dizendo assim, não poderia ser de socorrer. Por quê? Com você.
Porque eu não sei se eu tenho tempo, ou seja, eu não sei a hora que a conferência que ele está participando, a reunião, vai terminar. Então, vocês viram aí que coisas que são impossíveis ali de acontecer. Por quê? Porque por causa que ele não sabe a hora que vai terminar a conferência, ele tem uma doubt, ele tem ali uma dúvida, né? Então, é quase impossible. Por quê? Porque uma conferência, ela tem hora para finalizar e hora para terminar. Por exemplo, nós estamos fazendo aqui uma aula. Vou dar um exemplo prático aqui em português. A minha aula vai de 10h30 até 11h10, né? Aí eu chego e falo assim para você. Sara, vamos ali na loteria pagar minha conta junto comigo? Aí eu vou dizer assim para a Sara. Olha, eu acho que é impossível, ou maybe not be able. Ou seja, eu acho que eu não vou poder ir. Why? Because, por quê? I don't know what time my English class will end. Ou seja, eu não sei a hora que a minha aula vai acabar. Você sabe, sim, a hora que a coisa vai acabar. É porque no inglês a gente, eu estava até falando isso com meu amigo, que ele é o meu amigo, né, que eu tenho amizade com ele. Assim, ele é lá de fora, eu continuei a minha amizade com ele depois que eu viajei, que eu voltei para o Brasil. Eu não expliquei bem. A gente, no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande de falar não, né? A gente sempre dá uma desculpinha, né? Ó, a festa, vamos lá na festa que vai ser a hora tal, tal. Você diz que vai e não vai, coisíssima nenhuma. Eles não. Os americanos, eles são muito rigorosos com relação ao horário. Exemplo, tanto que se vocês verem os convites de party, os convites de festa, a festa tem hora para iniciar e tem hora para acabar. No Brasil, não. No Brasil não tem hora para acabar a festa. A festa pode acabar meia-noite, ela pode acabar 1h da manhã, porque no convite não tem isso, só fala o horário. Ó, a festa do casamento vai ser às 19 horas. Tá, mas a noiva chega às 8 horas da noite, porque demorou para se arrumar. Aí a festa, em vez de começar uma determinada hora, não começa, começa mais tarde. Por que aqui no Brasil não tem compromisso com hora de festa? Lá não, lá eles têm compromisso com hora, né? E se você falar não, também é uma forma mal educada, né? No máximo, se você tem alguma intimidade com uma pessoa, você não vai falar no, você vai falar nope, né? Que já é um pouquinho mais agradável de se ouvir, né? É igual quando você fala thank you, thank you. Se alguém oferecer alguma coisa para você e você não quiser, você tem que falar no, thank you, né? No, ou nope, se você tiver alguma intimidade com a pessoa. Né? Porque se você falar thank e você não querer um negócio que a pessoa está oferecendo, as pessoas vão dizer que você é extremamente mal educado. Né? Então, a gente tem a mania aqui no Brasil de falar que vai fazer e não vai fazer. Lá eles não. Se é não, né? De forma educada. Por isso que a gente usa muito short answer, e eu falo muito sobre short answer, que vocês vão ouvir, né? Falar muito sobre isso. Você quer usar short answer, mas você tem que usar o no e os auxiliaries. Vocês têm que usar o não e os auxiliares. Isso é extremamente importante para eles, tá? Então, por isso que vocês, ao ouvir aqui algumas coisinhas aqui, vocês vão ver muita inferência, tá? Vocês viram aqui nessa frase aqui, que eu dei o exemplo para vocês, que houve essa inferência, né? Ele sabe que ele não vai poder ir. Por quê? Porque a conferência dele tem um horário para terminar. Né? Não existe essa possibilidade de ir. Né? Então, a pessoa logo entendeu que ele não vai poder ir. Por isso que ele fala aqui embaixo. Ó. Aí aqui embaixo você vai ver que ele vai dizer assim, ó.
I couldn't have a dinner at Lewitt. The conference will end too late. Ou seja, que a conferência ela vai terminar muito tarde, tarde demais. Né? Ele sabe a hora que a coisa começou e que a coisa terminou. Tá? Então, isso, às vezes, quando a gente vai fazer a tradução, isso dá um choque. Porque é um choque cultural que está acontecendo aqui, como aconteceu aqui na possibility, né? Na possibilidade. Por isso que eu expressei bem que a previsão, quando eu faço uma previsão, eu tenho que ter dados concretos no presente para poder prever. Possibilidade não. A possibilidade, eu lanço a palavra no future, eu lanço a palavra no futuro, mas pode acontecer um monte de coisa. Por isso que tem uma diferença entre possibilidade e previsão. E probabilidade mais ainda. A probabilidade, você vai ver isso até em matemática. A probabilidade, você vai ver que vai dar um resultado comum ali. Você vai ter um resultado comum, né, na probabilidade. Né? Tanto a probabilidade e a previsão tem um elemento comum, que é o dado concreto ali. A probabilidade já é o meio termo. A possibilidade não. A possibilidade pode acontecer ou não. Então, se você não tem certeza, possibilidade. Se você tem certeza, previsão. Ou probability, né? Entendeu? É mais ou menos assim que acontece na língua inglesa. Então, o que a gente vai, como eu expliquei bem detalhadamente, o que a gente vai prestar atenção aqui? A gente vai analisar aqui os casos aqui das statements, vai analisar os casos de cada frase aqui e vamos tentar responder. Kaique. Quando chegar mais ou menos uns 5 minutinhos de terminar, eu vou estar fazendo a chamada com vocês. Eu fiz a chamada aqui no início, tá? Eu anotei o nome aqui do pessoal, tá? E no final eu vou estar fazendo a chamada com vocês, tá? Então vamos aqui. Alguém quer fazer alguma question? Quer fazer uma pergunta? Não? Então vamos aqui. Continue. Aqui você tem o may, aqui você tem o might not, aqui você tem o could e aqui você tem o couldn't, né? Aqui você tem esse moral possible, ó, já estão falando aqui, a moral possible. Ah, teacher, mas a senhora usou o exemplo ali com o rapaz na conferência que ele tinha certeza que a conferência ia terminar naquele horário. Esse aqui só é um caso de exceção, mas vocês viram que lá no final da conversa ele falou I may not. I may not. Né? Ele já foi no may not. Então, aqui a primeira. Could you please pass me the ketchup? Ó, possibilidade. Por quê? Porque eu não tenho certeza que aquela pessoa vai me dar, ou vai me passar o ketchup ou não. Que eu posso muito bem dizer assim, nope. Ou posso dizer assim, I haven't a ketchup. Eu não tenho ketchup. Entendeu? Mas, professora, eu tô vendo o ketchup ali na mão da pessoa. A pessoa pode falar, nope. Mas mesmo assim, você não tem a certeza. Por isso que você tem que falar, may I go? Por isso que eu bato muito na tecla. May I go to drink some water? Eu sempre falo isso. May I go to drink some water? May I go to the bathroom? Porque são possibilidades que eu posso muito bem falar para você e dizer nope. Nope. Você não tem certeza. Why, teacher? Because it's English class. Porque é aula de inglês. Eu posso sim. Por isso que é uma possibility. Mas a minha professora de inglês disse que é can. Você vai ver alguns americanos que falam can. Sim. Você vai ouvir isso. Mas não é a forma didática. Didática não. É gramatical de você dizer isso. Entendeu? Não é a forma gramatical. Correto é você dizer may. Que é possibilidade. Que eu posso dizer para você, porque eu não tenho dado concreto. E apesar também que o can, ele é habilidade. É como se você estivesse me perguntando para mim se você tem habilidade física para poder ir no banheiro. Eu sei se você tem habilidade física ou não, você tem no banheiro. Se você tem, é contigo.
Então, por isso que dá esse ruído na língua. Então, por isso que eu bato na tecla. May, may, may. Os americanos você vai ver muito falando can, can, can. Tá? Você vai ouvir sim. Ouvir assim. Mas o correto é o may. É a mesma coisa dos pronomes de objetos. É o mesmo problema. Então, não vai fazer a questão da tradução. Por exemplo, eu estava hoje dando aula sobre passive voice, a pessoa vai apanhar. Por quê? Porque ninguém fala assim. Eu dei a, eu dei lhe, eu dei o, eu dei as. Não, você vai dizer eu dei para ele. Em português, você vai falar isso. Aí, quando você vai fazer a tradução, você vai dizer assim, give he. Ele vai dizer, ué, give he? Mas he não é pronome pessoal do caso reto? Então, você tem que falar give him, né? Ou give hers. Dei a ele, aí vai fazer a tradução dei a ele, é dei-lhe, dei a. Aí apanha, né? Porque no português a gente tem essa mania. O que é sujeito, o que é objeto, o que é objeto. O que é possessiva, é possessiva. Tá? Estou só falando esses pontinhos e vocês vão fazer essas coisitas e vão fazer errado. Aí vão ficar com cara de pug face na hora diante aí de falar a língua inglesa. Então vamos aqui. Lewis is late for class. Ó, o Lewis, ele está o quê? Atrasado para a aula. He, ó, may drive to school. Ele poderia o quê? Ir de carro, dirigir para a escola, né? Porque ele está atrasado. Então, aqui ficou may. Teacher, por que aqui não ficou might? Por quê? Alguém sabe me responder por que aqui não ficou might aqui? Não sei, não. Não sabem responder porque ficou might? O might é ainda, além de ser passado, tá? A frase, você vê que a frase aí ela não está no passado. Lembrando em relação a future perfect. Lembrando, estou falando futuro do passado, que é o futuro do pretérito no português, se eu fosse fazer a tradução. Tá? Poderia, faria, comeria, né? Aí vamos aqui. Julia might not arrive in time. Ou seja, a Júlia, ó, não chegou, ó, não pôde chegar a tempo. Não pôde chegar a tempo. Olha a diferença. Poderia chegar, ó, poderia chegar ou não pôde chegar. Olha a diferença. Não pôde, eu tenho a certeza, possibilidade, porque eu não sei por que ela não pôde chegar, né? Eu acho que pode ser alguma coisa. Ela, por que ela não pôde chegar? E a outra coisa é dizer poderia chegar. Olha a diferença, semântica aí. Semântica? Semântica. Por quê? Porque poderia é mais para o futuro, ó. Poderia. Poderia. E outra coisa, não pôde. Ó, não pôde. Porque aconteceu alguma coisa, uma possibilidade que eu não sei, que eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza daquela possibilidade ali. Então, ela não pôde. E a outra coisa é poderia. Ah, ela poderia chegar sim. Ela poderia. Ela poderia chegar, mas eu não sei o que aconteceu que ela não veio. Né? Vocês viram a diferença de um para o outro aí. Um é um pôde e o outro é poderia. Não pôde porque não tem, eu não sei o que fez ela não ir. Aconteceu alguma coisa.
E o poderia não. Ela podia vir, mas ela não quis. Aconteceu alguma coisa, né? É a diferença de um para outra. A outra não podia mesmo. Ela não pôde porque aconteceu alguma coisa. A outra não. Ela tinha possibilidade de vir, mas ela não veio, né? Então vocês viram, são possibilidades, né? Mas eu não tenho certeza do que aconteceu. Aqui é a Beatriz secluded, ou seja, a Beatriz, ó. Olha aqui, vamos voltar de novo lá, ó. Olha aqui. Lewis está atrasado, certo? Ela está atrasada, ele está atrasado. E ele está atrasado, não está? Mas tem como ele ir. Como ele vai? Andar de carro, né? Até a escola, dirigir e dirigindo, então. Mesmo ele estando atrasado, mas ele pode ir para a escola. Aqui não. Aqui ela não tem como de jeito nenhum, ó. Juliane might not arrived on time. Ou seja, a Júlia, ela não pode, não podia, né? Não podia chegar a tempo. Por quê? Porque she working a double shift, ou seja, ela está trabalhando. Então você sabe que ela não pode ir. A possibilidade dela não ir é o quê? É mais ou é menos? É mais. Por quê? Porque ela está trabalhando. Agora, aqui do Lewis, não. O Lewis, a possibilidade de ele ir é o quê? É mais ou é menos? Para ir para a escola. É mais. Por quê? Porque ele pode ir de carro. Então, vocês viram a diferença de poder e de poderia. Tem uma diferença muito grande. Agora vamos para o could. O could também, o could ele é a habilidade. Lembra que ele é a habilidade física no passado. Exemplo. When I was a child, quando eu era criança, I could swim very well. Quando eu era criança, eu podia nadar muito bem. Today no more. Hoje não mais. Ou seja, a possibilidade não, a habilidade física de nadar no passado, né? A habilidade física, né, de nadar no passado e hoje eu não tenho mais. Could, habilidade. Agora vamos ver aqui, ó. O could é sempre habilidade. Ó, Beatrice couldn't watch the presentation. Ó, a Beatriz, ela não poderia, tá? É porque dá um choque quando eu falo poderia. Ah, mas esse poderia, teacher, vai ser de may ou vai ser de could? Porque tem a mesma tradução. Só que could é ability, habilidade. Então, aqui, ó, olha aqui. Beatriz couldn't. Eu estou explicando bem detalhadamente para vocês conseguirem fazer os outros deveres. Então, ó, Beatriz couldn't watch the presentation. Ou seja, a Beatriz, ela não poderia assistir a apresentação à noite. Por quê? She will pick up her mother, her mom at the airport. Por quê? Porque ela pegará, ela não vai poder, ela não poderia assistir não é uma habilidade física? Assistir alguma coisa? Sim ou não? Assistir. Estou assistindo televisão. Por exemplo, eu tenho habilidade para poder assistir televisão. Sim. Mas um cego não. Aqui está marcando 10 minutos para acabar a aula. Um cego não. Um cego ele não tem possibilidade. Aí sim, cute. Por isso que eu insisto de falar. Fala, May, go to drink some water. Ah, mas a minha teacher me ensinou a can I go? Tudo bem, tudo bem. Mas quando chegar na parte de moral verbs, acaba apanhando.
Isso é vício de linguagem, tá? Então, a Beatriz couldn't watch the presentation, ou seja, ela não pode assistir. Tudo que é coisa que dá a ideia de habilidade física, como ver, comer, andar, que são habilidades que você vai emanar. Ó, ver, andar, falar, comer, jogar, desenhar, tudo que dá a ideia de habilidade física, make, do, que é fazer, né? Fazer de construir pelas suas próprias mãos, ou fazer de fazer dever, tá? Aí vou usar, aí vai ser verbos que dão a ideia de habilidade física, tá? Read, ler, né? Então aqui você já vai jogar aqui o couldn't, ou seja, ela não pode assistir a apresentação, que é uma ability, né? Assistir, é uma habilidade. À noite, she will pick her mom at the airport. Por quê? Porque ela vai pegar a mãe dela lá no aeroporto, tá? Então ficou mais ou menos assim. Aí aqui na 7, tá? Ficou a sequência. Bom, eu teria que ir com vocês até a página 22. Eu vou deixar vocês responderem, tá? Aí, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês comentem comigo na semana que vem, tá? Aqui é para vocês fazerem a relação aqui dos numbers. Match the beginning of the sentence with the correct end. Então, vocês vão relacionar aí, tá? Seguindo aquelas mesmas colocações que eu fiz com vocês. Quando é possibilidade, quando é habilidade física no passado, quando é uma possibilidade, tá? Caso tenha dúvida, é só voltar. No meio da aula eu começo a explicar, né? Mais ou menos isso. Aí você tem Future of Technology, what will it bring? Né? O futuro da tecnologia e o que trará, né? De benefit, de benefícios. Daí aqui vocês vão responder, tá? Vocês podem estar olhando que eu acho que o booklet de vocês tem resposta, não tem? Tem. Então dá para vocês. Vocês só anotem, na realidade, as dúvidas. Aí mais para frente aqui, essa página aqui não precisa fazer. Vamos ver aqui a próxima. Essa daqui é a extractiva, que é a que termina, né? São perguntas, né, relacionadas a... Deixa eu parar aqui. São relacionadas a tudo que foi abordado, tá? Eu tenho aqui o Caio, a Caroline, Kaique, Maria, Mariana. Só faltou foi a Vitória, né? Roger e a Sara. Sim. Ela mesma. Só ela, né? Ela tá com problema de internet? Ela foi viajar. Ah, é? Que chique. Que chique. Quem dera. Pois é, né? Viajar na pandemia. Que maravilha. Então, os mesmos estavam no primeiro tempo, né? Hoje é dia 28. Tá? Alguém quer fazer algum questionamento, alguma pergunta? Expliquei tudo em português direitinho, assim, porque eu fico muito preocupada de vocês entenderem que confunde a nossa cabeça, dá um choque cultural muito grande. Alguma pergunta? Não. Não? Não, no meu caso, agora aqui está dizendo que eu só tenho 1 minuto aqui, tá? Então, eu vou estar encerrando a minha aula por aqui, tá? Eu não vou desligar na cara de vocês, né? O que eu vou fazer?
eu vou fazer um resumo, tá? Desses modais no futuro que vocês viram, tá? Vou fazer com vocês direitinho, tá? E vou botar lá no grupo, porque na plataforma, eu não sei se eu ainda posso botar. Vocês têm o meu e-mail para mandar a atividade? No link da aula, eu coloquei lá embaixo. No link da aula. No link da aula eu coloquei. Eu vou botar aqui de novo. Vou botar aqui para vocês. Vocês já vão ter aula agora? Eu vou botar aqui, tá? Aí vocês enviam a atividade de vocês por aqui. Eu botei Caroline, botei. Tá? Então, have a nice weekend. Tenha um bom final de semana. E see you next class. Ok? Bye, bye. Tchau, professora.